terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Andressa. E hoje, na nossa aulinha de matemática, nós vamos dar início à unidade 8, onde vamos falar sobre medidas e figuras espaciais. Vamos lá? Abram o livro de matemática na página 64. Lá na página 64, então, nós vamos iniciar falando sobre medidas de comprimento. A professora Luciana pediu a 3 alunos que medissem o comprimento da sala de aula utilizando a medida de 1 passo. Veja o resultado. Então, a professora pergunta, qual é o comprimento da sala de aula? Aí, esta menina aqui, vamos dar o nome de Isadora. A Isadora falou que deu 11 passos. O Gustavo falou que deu 10 passos. E o Diego falou que deu 9 passos, ou seja, cada um encontrou uma medida diferente. Vamos às perguntas. Diz assim, por que as medidas encontradas foram diferentes? E aí, pessoal? Por que vocês acham que cada um encontrou uma medida diferente? Isso, muito bem, porque o tamanho dos passos de cada aluno são diferentes, não é? Então, na segunda pergunta, diz assim, o que fazer para encontrar o exato comprimento da sala de aula? O que a gente pode fazer? A gente pode usar instrumentos de medida, e agora a tia vai mostrar para vocês alguns deles. Então, vamos lá. A tia trouxe para vocês aqui 3 diferentes instrumentos que nós utilizamos para medir comprimento, tá? Então, nós temos aqui comprimento, tamanho, largura. Então, vamos lá. Nós temos a trena, ó, a trena a gente puxa aqui, ó, e aí nós temos aqui a medida, ó, é utilizado muito por construtores. Temos aqui a fita métrica, ó, fita métrica, muito utilizado por costureiras. E temos a régua, que nós utilizamos muito na escola, não é? Essa régua aqui é de 30 centímetros, mas tem réguas de diferentes tamanhos. Pessoal, lá na página 65, diz o seguinte, o homem antigo, ele utilizava padrões de medidas ligados ao próprio corpo. Essas medidas eram chamadas de unidades não padronizadas de medidas. O que eles utilizavam? O palmo, o pé, o passo, a polegada e outras, né? E elas recebiam esse nome porque não apresentam um padrão, né? Não tem como ser igual, porque cada pessoa tem diferentes tamanhos de palmo, de pé e passo, tá? Agora, nós vamos usar partes do corpo para medir, então, determine as medidas. Na letra A, diz o seguinte, o comprimento e a altura de sua carteira, utilizando como medida o palmo. Então, como nós não estamos em sala de aula, não temos como medir aí a nossa mesa, nós vamos fazer o seguinte, escrever aqui entre parênteses a palavra cama. Nós não vamos medir a nossa carteira, pois não estamos em sala de aula, mas podemos medir a nossa cama. Cada um de vocês vai medir utilizando como medida o palmo. Então, vocês vão ver o comprimento da cama, vocês vão contar de palmo em palmo, tá bom? Vai contando quantos palmos tem o comprimento da cama de vocês, tá? E a altura vocês também vão contar usando palmos, combinado? Então, continuando, lá na letra B diz o seguinte, o comprimento da sua sala, no caso, no livro de vocês e da tia está escrito sala de aula. Então, vocês vão com o lápis, passar o lápis em cima da palavra aula e escrever em cima a palavra estar. Então, lá na sala de vocês, da casa de vocês, vocês irão medir o comprimento utilizando como medida o passo. Tá vendo aqui o garotinho? Ele está usando o passo. Ele vai contar quantos passos tem
comprimento da sala. Como nós não estamos em sala de aula, nós vamos medir da nossa sala de estar, tá bom? Por isso que a tia pediu para colocar a palavrinha estar ali no lugar de aula. Na letra C, diz assim, a largura da porta da sala de aula, que nós vamos também escrever estar, né, na nossa sala, da nossa casa, vocês irão medir a largura da porta utilizando como medida o pé. Então, vocês vão medir, colocar um pezinho na frente do outro e medir quantos pés tem a largura da porta da sala de vocês, tá? E vai escrever ali no espaço. E aqui tá falando o seguinte, agora verifique com alguns colegas. Não tem como nós fazermos essa verificação, não é, pessoal? Mas diz o seguinte, se os valores obtidos são iguais ou diferentes e por quê? E aí, vocês acham que dá igual os mesmos valores? Não, não é, pessoal? Não tem como ser igual, é diferente. E por que que é diferente? Porque o palmo, o passo e o pé podem ter medidas diferentes de uma pessoa para outra, não é? Tanto que cada pessoa calça um número diferente de calçados, né? De chinelo, de sapato. São medidas diferentes, então não tem como dar a mesma medida. Ainda lá na página 65, diz o seguinte, que no ano de 1789 foi criado na França o metro. E o que é o metro? É a unidade padrão de medida de comprimento. Lá na página 66, pessoal, nós vamos falar sobre metro, centímetro, milímetro e quilômetro. Com o uso de uma unidade de medida padrão, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão. Veja alguns instrumentos usados para medir. O que quer dizer precisão? Quer dizer exatidão, certeza na determinação de uma medida, tá? Então, aqui nós temos, pessoal, um medidor de distância digital, é o nome deste aparelho aqui. Este aqui é o que nós chamamos de metro, tá? Este aqui é a trena, como a tia já mostrou a vocês, e esta aqui é a fita métrica. Então, para medir, podemos utilizar diferentes unidades. Algumas dessas unidades de medida de comprimento padronizados são o metro. O símbolo é um E, a letra M. O centímetro, o símbolo é cm. O milímetro é mm e o quilômetro é km. Utilizamos o metro para medir a altura das pessoas, os tecidos, as paredes e os prédios, por exemplo. Vimos na abertura desta unidade as pirâmides aqui, pessoal, as pirâmides de Gizé, no Egito. A maior delas, a pirâmide de Quéops, mede 146 metros de altura. Olha só como ela é alta. Aqui, ficou curioso? Então, vocês vão fazer a leitura, tá? Desta partezinha aqui. Agora aqui, pessoal, para medir pequenos comprimentos, nós podemos usar o centímetro. 1 metro tem 100 centímetros, olha só. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, quando eu alcanço 100 centímetros, eu tenho o quê? 1 metro. Mas podemos dizer também que o centímetro é a centésima parte do metro. A régua é um instrumento de medida muito utilizado para medir pequenos comprimentos. A régua a seguir, por exemplo, está graduada até 20 centímetros. Então, essa régua aqui tem este tamanho, 20 centímetros. E o lápis, ele está medindo quantos centímetros? 15, ó. 15 centímetros tem esse lápis. Então, escrevam lá, o comprimento desse lápis é 15 centímetros. Observe a régua, além de estar graduada em centímetros, também está graduada em outra unidade de medida. Então, olha só, aqui no 0 inicia 1 centímetro. Então, até o número 1, do 0 até o número 1 é 1 centímetro. Só que vocês estão vendo, esses risquinhos menores
são os milímetros, tá? São os milímetros, esses risquinhos aqui. Então, do 0 até o risquinho maior aqui, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Mas, tia, o que são esses risquinhos aqui? São os milímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros, mas podemos dizer também que o milímetro é a milésima parte do metro. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, vamos lá. Se nós contarmos cada risquinho aqui, nós vamos contar 10 risquinhos até chegar no número 1, ou seja, 10 milímetros. Quando eu tenho 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Observem, pessoal, na página 68, nós temos um grão de milho. Olha como ele é pequeno. Esse grão de milho, ele não chega a nem 1 centímetro. Ele é milímetros. Então, se nós formos contar cada um desses risquinhos, cada milímetro, nós vamos ver que ele tem 9 milímetros. Então, é a unidade menor do que os centímetros. Então, coloquem lá, 9 milímetros. O comprimido mede quantos milímetros? Vamos observar lá, o comprimido. Bom, se a gente quer saber em mm, quer dizer que nós queremos saber em milímetros. Então, nós temos que contar risquinho por risquinho. Vamos contar? E aí, pessoal, quantos milímetros vocês encontraram aqui no comprimido? Quem falou 18 acertou, 18 milímetros. Outra unidade de medida de comprimento muito utilizada no dia a dia é o quilômetro. E nós representamos com km, quilômetro. Entre as viagens que fazemos, percorremos longos percursos. Para medir grandes distâncias, a medida de comprimento utilizada é o quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, aqui onde diz Rio de Janeiro a 100 quilômetros, quer dizer que eles ainda terão que percorrer quantos metros? 100.000 metros, não é? Porque se cada quilômetro equivale a 1000 metros, 100 quilômetros, 100.000 metros. E aqui, estou animado, já corri 2 quilômetros. Quantos metros ele já correu? Se 1 quilômetro equivale a 1000 metros, então ele já correu 2.000 metros, tá? Porque ele está falando que correu 2 quilômetros. Então, lá no espacinho, vocês terão que colocar 2.000. Se Rafael já correu 2 quilômetros, isso significa que ele já correu 2.000 metros, pois se 1 quilômetro corresponde a 100 metros, a 1.000 metros, desculpem, então 2 vezes 1.000 é igual a 2.000 metros. E aqui no jogo rápido, o pessoal diz assim, escreva a unidade padronizada que você usaria para indicar cada medida. cm para metros, cm para centímetros, mm para milímetros ou km para quilômetros. Então, vamos lá, letra A. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 434 o quê? Metros, centímetros, milímetros ou quilômetros? Claro, né, pessoal? Quilômetros. Então, nós vamos representar de que maneira? Usando km. Na letra B, o comprimento da sala de aula é 6 o quê? Metros. Muito bem, coloca lá m de metros. Na letra C, a altura da carteira da sala de aula é 80 o quê? 80 centímetros, né, pessoal? Letra D, a espessura a espessura da grafite da lapiseira, do grafite da lapiseira é 0,7 o quê? Milímetros, então, mm.
Essa atividade aqui da página 69, nós não vamos realizar, nós vamos pular essa página, mas se vocês quiserem ir lá no material de apoio e recortar a fita métrica, começa lá no material de apoio, na página 17. Então, 17, 18, isso, só essas duas. 17, 18 e 19, não é? E aí, vocês vão recortar e vão colar, vocês vão emendar. Começa lá no número 1 e vai até o 150, tá? Vocês vão fazer uma fita métrica. Vocês poderão usar essa fita métrica aí na casa de vocês, usando para medir aí o que vocês quiserem. Medir o tamanho de vocês, o tamanho da mamãe, do papai, enfim, é para vocês utilizarem aí essa fita métrica. Lá na página 70, pessoal, nós vamos falar sobre as figuras geométricas espaciais. Em nosso dia a dia, ao observar os objetos na sala de aula, em casa, nas ruas e na natureza, encontramos objetos que lembram figuras geométricas espaciais. Então, a tia trouxe para vocês alguns objetos da minha casa que lembram as figuras geométricas espaciais. Então, a bolinha aqui do gato, a bolinha do meu gato, ou seja, essa figura aqui é chamada esfera. Essa pirâmide a tia fez de papel, tá? Feita de papel. O cubo mágico, cubo. E o cone, esse cone também a tia fez de papel. Então, essas figuras são figuras geométricas espaciais. Lá no livro de vocês, lá na página 70, tá escrito assim: de quais figuras geométricas espaciais você lembrou ao olhar para essas ilustrações? Então, vamos responder: esfera, pirâmide, cubo e cone. Ainda lá na página 70, nós vamos falar sobre poliedros e não poliedros. As figuras geométricas espaciais são classificadas em poliedros, que são estas aqui, ó, paralelepípedo, o cubo, a pirâmide. E por que são chamados assim? Porque são figuras geométricas espaciais que têm lados, ou seja, que têm faces planas. Ó, aqui tem a face plana, aqui também tem uma outra face que é plana, tá? Então, aqui, esses objetos, eles não rolam. E é assim que nós identificamos as figuras, os poliedros. Então, essas figuras, elas não rolam com facilidade quando posicionadas em uma mesa, tá? Então, aqui nós temos, de novo, a tia vai falar paralelepípedo, o cubo e a pirâmide. São exemplos de poliedros. Pessoal, então agora vocês vão ver aí exemplos de não poliedros. São figuras geométricas espaciais que têm pelo menos uma de suas faces arredondadas. Essas figuras podem rolar com facilidade dependendo da posição em que são colocadas sobre a mesa. Então, exemplos de não poliedros são a esfera, ó, ela rola. O cilindro, né? Se nós colocarmos ele deitado sobre a mesa, ele rola com facilidade. E o cone, também, se nós colocarmos nessa posição, ele rola com facilidade. Então, aqui nós temos 3 exemplos de não poliedros: a esfera, o cilindro e o cone. Para o nosso livro, na página 71, nós temos os elementos de um poliedro. Os poliedros apresentam 3 elementos. A face é toda essa parte verde do cubo, é todo esse lado. A aresta é essa parte aqui, pessoal, onde a setinha tá mostrando. Então, todos esses risquinhos aqui, ó, são chamados de arestas, tá? São chamados de arestas. Então, é um dos elementos dos poliedros. E o vértice é o encontro das arestas. Então, ó, esse pontinho aqui é um vértice, esse outro pontinho é outro vértice, é o encontro das arestas,
tá bom? Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são chamados de vértice, tá bom? Planificação das figuras geométricas espaciais. Então, quando desmontamos uma figura geométrica espacial, estamos encontrando sua forma plana. Podemos utilizar, por exemplo, uma caixa de creme dental, que desmontada terá a seguinte planificação. Aqui nós temos uma caixinha de creme dental e ela foi desmontada. Então, é dessa forma que ela ficou, é chamada planificação da figura. Então, lá na página 72, vocês farão a leitura do quadrinho, certo? Para poder responder aí essas duas questões. Na primeira pergunta, vocês terão que fazer uma pesquisa, pesquisar o que significa légua. O que é uma légua? E na número 2, é resposta pessoal. Pergunta, a interpretação da Mônica estava correta? Qual foi o problema? Então, essa resposta é pessoal, certo? Na última página de hoje, página 73, está perguntando igual ou diferente? 3 quilômetros é igual a 3.000 centímetros? E aí, o que você acha? 3 quilômetros é igual a 3.000 centímetros? E aí, o que vocês acham? Não, né, pessoal? Não é igual. Por quê? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 3 quilômetros, na verdade, é igual a 3.000 metros. Vamos, então, para a última atividade, jogo rápido. Algumas figuras geométricas espaciais foram desmontadas. Descubra e ligue cada figura à sua forma plana. Muito fácil, não é, pessoal? Então, diz aí, como nós chamamos essa figura espacial? Isso, pirâmide. Então, nós vamos ligar a pirâmide lá na figura desmontada. Este aqui, como chamamos? Cilindro, muito bem. Então, vamos ligar a figura desmontada. E este aqui é o cubo, muito bem. Vamos ligar a sua figura desmontada. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho. E qualquer dúvida é só mandar o recadinho para a tia, tá legal? Um beijo, até a próxima aula!